Tá gravando ainda? Sabe que eu tenho muita vontade. Eu tava falando de ficar, morar e viver. Assim, não só a escola Meninos e Meninas do Parque, mas outros lugares que eu conheci, eles provocaram em mim assim a ideia de um lugar para viver, sabe? E às vezes a gente se encontra uma outra pessoa e ela fala assim, cara, tá difícil, precisa de um lugar, ou então tal pessoa, lembra? Tá na rua, tá em tal situação. Eu acho que o lugar... Eu me espelho um pouco da escola Meninos e Meninas do Parque, mas acho que o lugar para viver seria um lugar aonde qualquer pessoa poderia chegar, sabe? E a porta não estaria aberta, mas ela não existiria. Ela seria um lugar sem porta, onde a pessoa pudesse chegar lá e toma o banho, sabe? Tipo, igual a escola Meninas do Parque, toma o banho, come e fala, ó, tem uma atividade para fazer. E aí você vai lá e faz a atividade e aí acabou, você pode dormir e depois seguir e aquele lugar ser o lugar que você pode voltar também, sabe? Você pode ir, você pode voltar, mas aquele lugar não tem porta. Isso não significa que é um lugar desorganizado, né? Que ele tem uma programação, inclusive para atender as pessoas. Mas eu imagino esse lugar assim como um lugar sem porta, né? Que pudesse receber as pessoas. Eu vi uma vez num lugar uma farmácia sem porta. A farmácia não tinha porta, ela era 24 horas, então não tinha necessidade de ter porta. Então, na farmácia sem porta. Geralmente as pessoas vão numa farmácia procurando um remédio, procurando uma solução para um problema, né? Aí eu fiquei pensando assim, pô, se existe uma farmácia sem porta, por que não pode ter uma casa sem porta, uma casa que fosse grande, mas que pudesse receber, né? É claro que a gente, numa cidade com a questão do índice de violência, a questão... Várias questões, né, que a gente teria dificuldade de ter um lugar sem porta. Mas acho que mesmo sem porta, se esse espaço ele é ocupado, eu acho que é mais tranquilo, porque é um lugar ocupado. E quando as pessoas chegam, elas são recebidas. Então tá tudo bem, assim, não ter porta e ser na cidade. Mas também seria uma ideia de acolher, né? É claro que, na teoria, a gente tem uma escola que ela tem porta, mas na prática, quando a escola abre para as pessoas, eu vejo que ela também pode ser considerada uma escola sem porta, né? E isso faz muita diferença, né? Porque tudo que a gente procura, às vezes, é uma porta aberta ou um lugar que não tenha uma porta fechada ou uma porta para que se feche para você. Mas que tenha, não precisa ter porta, né? E que se tenha porta, beleza, mas que você bata nessa porta e essa porta abra. Uma porta aberta. Ou um lugar sem porta nenhuma. Esse é o lugar que eu queria para viver. Um lugar sem porta. Eu acho que outras pessoas também gostariam de ter um lugar. Porque talvez o lance da porta, de ter a porta, é porque a gente tem medo, né? A gente tem muito medo. E às vezes a gente tem medo do outro. Eu lembro quando eu estava em situação de rua, tanto enquanto criança, tanto quanto adulto. Eu lembro que eu chegava nos lugares e as pessoas tinham medo. Essa semana eu encontrei uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás, numa época que eu estava em situação de rua. E aí eu cumprimentei. E ela não estava sozinha. E aí ela saiu, foi embora, conversando. E aí recentemente reencontrei essa pessoa e ela estava me contando que eram parentes dela, familiares. E aí ela falou assim, o pessoal estava questionando porque... as pessoas sempre te viu como um noiado. Esse foi o termo que ela usou, assim. O noiado. E que você
sempre exalou essa ideia de ser noiado. Aí eu ficava assim, caraca, a pessoa tá em situação de rua e a visão que ela tem dessa pessoa é que ela é um noiado. É a visão que você tem, é um noiado. E mesmo se você saia daquela situação, se ela tome um banho, ela fica olhando pra você como um noiado. E aí o parente dela te trata como um noiado, o vizinho te trata como um noiado, todo mundo te trata como um noiado. Sei lá, pra mim, noiado é uma pessoa que pega as coisas e vende pra comprar droga. E às vezes a pessoa não tá nessa situação, a pessoa só tá na situação de rua mesmo. E aí, quando você reencontra a pessoa e fala assim, aquela não era aquele noiado? O que aconteceu? Ele não é mais noiado? Aí eu falo assim, não é. Na verdade, nunca foi. É vocês que tinham esse olhar. Então tem tanta gente que a porta que encontra essas barreiras, que são a atitude das pessoas, que é uma das barreiras muito, muito doida, assim, muito grande. Trabalhando com inclusão, eu aprendi que a gente tem hoje barreiras muito grandes, assim, principalmente para as pessoas com deficiência, assim. Eles falam da barreira arquitetônica, que seria arquitetônica, a barreira comunicacional e a das piores barreiras que possam existir, que é a barreira atitudinal, né? A atitude das pessoas. Então acho que a atitude das pessoas, a barreira atitudinal, nesse contexto também é muito forte, é muito grande. E ela é a porta fechada, ou é a porta que está fechada e tem gente que vai lá e além de fechar, coloca outra porta, ou então passa um cadeado, mas tipo faz de tudo para ela não abrir, sabe? E ainda vê portas fechadas e querem fechar as portas, que, como uma escola, por exemplo, que pode ser uma possibilidade. Então, assim, talvez a centelha da mudança seja a eliminação da barreira atitudinal. A partir do momento que a atitude para de ser uma barreira, ela pode ser o somar para essa superação. A partir do momento que a atitude não é uma barreira, ela pode deixar de ser uma porta fechada ou um muro. A atitude mudou, né? Logo, tudo muda. Barreira atitudinal não pode existir. Logo, a arquitetônica não existe, a comunicacional não existe. Vai ter oportunidade, porque mudou a atitude, né? Você não é mais o noiado, não quero você aqui. Você não é mais a pessoa da rua, não. Você é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Você tem direito de aprender, você tem direito de brincar, você tem direito de estudar, você tem direito de viajar. Igual o pardal, você tem direito. Aí sim, acho que era sobre isso que eu queria falar.